Hoje nós vamos seguir a sequência de Romanos capítulo 8, a versão 2, né? Nós vamos dar o final desse capítulo, porque ele é muito forte, há muita coisa nele importante para a nossa vida cristã, para a nossa saúde espiritual. E hoje vamos continuar nessa meditação no capítulo 22. Vamos pedir que Deus nos dirija. Ó Senhor, meu Deus, o Senhor nos chamou para a liberdade religiosa, ficarmos livres de tudo que nos engessa e impede a ação da fé. O Senhor disse, não há condenação para aqueles que creem em Ti, creem no sacrifício e são lavados pelo Teu sangue. Por isso, hoje, vem a fé produzir dentro dessa pessoa, em mim também, a salvação. Que assim seja. No 21 antes, vamos lá. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que ela geme? É simples. Deus criou Adão e Eva perfeitos para que eles pudessem habitar o paraíso e assim pudessem viver em comunhão com Deus. A partir do momento que Adão e Eva cometeram o pecado, entrou o pecado na humanidade. Houve uma separação de Deus. O ser humano separado de Deus, a consequência é o que nós temos visto hoje. Guerras, destruição, fome, miséria, dor, gemer. Porque as dores de parto, eu não sei, mas a mulher pode falar, a mulher que teve o parto normal, ela sabe que essas dores são as piores dores que existem. Então, olha o que o Bispo Macedo diz a esse respeito. Toda a criação geme. Desde que o homem pecou no Jardim do Éden, toda a natureza, bem como toda a humanidade, vem sofrendo as consequências dessa queda. Muito se fala em nossos dias da agonia do planeta, que vem sofrendo todo tipo de agressão por parte do homem. Semelhantemente, a humanidade geme, não somente com as catástrofes naturais, mas também com todos os tipos de flagelos, como doenças, fomes, epidemia e violência. Assim como uma mulher em trabalho de parto espera com dor o nascimento do filho, toda a criação aguarda a redenção que virá do Senhor Jesus. Existe a promessa de Deus de fazer nova todas as coisas, como um novo céu e uma nova terra. Essa promessa se estende principalmente aos que sofrem, pois todo aquele que crê no evangelho da salvação será redimido da dor e do sofrimento e será liberto da escravidão do pecado. E fato é que a humanidade ainda tenta resgatar a Terra, né, o planeta Terra, mas é em vão, porque cada vez mais o ser humano é irreverente, ele é mais revoltado, nervoso, ele agride a natureza, né? Infelizmente, essa humanidade está caminhando para o fim. Nós temos que garantir a nossa salvação. No 23 ele diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É verdade. A gente vê o sofrimento, por exemplo, quando a guerra, essa pandemia, tanta gente morrendo. Quando olhamos o número mundial de mortes, há um espanto, né? Porque como pode uma doença, um vírus tão minúsculo, ter causado um estrago tão grande no mundo inteiro, né? O sofrimento estampado no rosto de tantas pessoas, a dor, as guerras, por exemplo, cada bombardeio que há em uma cidade, por exemplo, a gente viu tanta gente morrendo. Quer dizer, tudo isso, nós que temos o Espírito Santo, é como se a gente sofresse o dobro. Às vezes a gente sabe da verdade, a gente vê, por exemplo, pessoas que estão na igreja, elas são conhecedoras da verdade de Deus, mas elas vivem o contrário dessa verdade e sofrem. E às vezes, mesmo você falando para elas que elas precisam mudar de vida ou escolher um caminho melhor para elas, elas não compreendem, elas negam obedecer a verdade e o resultado é o sofrimento. Olha só o 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o espera. Quer dizer, como Abraão, né? Ele creu contra a esperança.
A esperança é a fé que nos faz ver o invisível, a fé que nos faz a crer naquilo que não existe. No 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha, isso aqui é tão real, nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, é verdade. Às vezes a gente pede coisas que não vai nos fazer bem, e a gente insiste com Deus querendo aquilo, queremos, e às vezes aquela não é a vontade de Deus. Quando a gente ora pedindo alguma coisa, a gente tem que lembrar uma coisa, que seja feita a tua vontade. Às vezes a minha vontade, ela está contrariando a vontade de Deus e aquela vontade que eu tenho vai me fazer mal. Então é melhor que eu seja obediente, sincero para com Deus. Eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus sempre vai ser melhor. No final, a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa. O Bispo Macedo diz assim, o mesmo Espírito intercede por nós. Essa função desempenhada pelo Espírito Santo é indispensável para que possamos manter a nossa salvação. Embora tenhamos sido regenerados e adotados por Deus como seus filhos, continuamos sujeitos às fraquezas inerentes ao ser humano, pois ainda vivemos em um corpo corruptível. Quando deixamos que o Espírito Santo execute o teu trabalho, somos fortalecidos com o seu poder em sua comunhão com Deus. A intercessão do Espírito de Deus em nosso favor é tão intensa que palavras ou compreensão humana não são capazes de explicar. Todos nós temos fraquezas, como maus pensamentos, medo, dúvida, ansiedade, preocupações e raiva. Diante disso, é preciso humildade para reconhecer esses conflitos interiores a fim de superá-los. Por exemplo, o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Ele é o nosso guia e o nosso consolador, que tem como principal função nos conduzir à vontade de Deus e nos preservar em sua presença. O seu desejo é nos guardar para o grande dia em que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo de glória, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus. E continuando agora o 27, ele diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que forte! Sabe, Deus está nesse momento examinando o meu coração e Ele sabe as minhas intenções de estar aqui, por exemplo, gravando essa meditação e lendo ela aqui. E para quem que ela está sendo destinada? Eu não sei. Às vezes para uma pessoa que ao ouvir uma dessas palavras, o Espírito Santo vai fazer a obra nelas, vai tocar nelas e elas serão transformadas. Quem são eu não sei, mas Deus examina, por exemplo, você que está meditando agora, Ele sabe qual é a sua intenção, por que você quer o Espírito Santo, Ele sabe. Tem pessoas que querem o Espírito Santo para poder falar assim, eu tenho. Outras querem chegar na igreja e dizer assim, olha, eu recebi o Espírito Santo, estou cheio. Outros, pelo contrário, querem o Espírito Santo para, primeiro, manter sua salvação. Segundo, para ganhar almas. E o objetivo de Deus nessa terra, para aqueles que Ele escolhe, é que Ele possa ser um transmissor, um testemunho, uma testemunha, para que Ele possa espalhar ainda mais essa palavra. Então o objetivo de Deus é que a gente nos tornemos essa fonte que vai jorrar para os outros também. E Ele fala que sabemos que todas as coisas contribuem, é verdade. Às vezes a pessoa nos fazem o mal ou nos prejudicam com injustiças e elas pensam, olha, consegui impedir aquela pessoa de concretizar o plano dela. Consegui fazer mal ao fulano. Ela não está entendendo que ela está contribuindo com Deus para o nosso bem. Ainda que seja um mal momentâneo, né? Ainda que seja um mal momentâneo, mas aquilo vai nos contribuir para o bem também. No 29. Porque os que dantes
conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que maravilhoso! Sabe por quê? Deus nos chamou. Eu vou falar agora por mim. Eu era a imagem e semelhança do diabo. Com a minha vida, eu servia os encostos, né? Eu servia os espíritos. A minha vida, por causa disso, era destruída. Porque eu tinha a imagem dele. Eu tinha ídolos em casa, imagens que eu imaginava que fosse Deus aquelas imagens, né? Aqueles deuses, deusas também. Então, eu prostrava a minha vida diante daquelas imagens. O resultado é que a minha vida se tornava como elas. Imagens, ela tem olhos, mas não veem. Ela tem ouvidos, mas não ouvem. Elas têm pernas, mas não andam. Têm braços, mas não se movimentam. Elas estão engessadas. Assim era eu na minha vida. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu descobri a fé. Eu descobri que eu tinha que pegar toda a fé que eu tinha, por exemplo, nesses santos, nos espíritos, e depositar ela 100% no Senhor Jesus para que eu pudesse ter fé só nele. E uma vez que eu fiz isso, o sangue do Senhor Jesus me cobriu, me justificando, me fortalecendo, e hoje eu estou aqui para refletir a imagem e semelhança desse Deus Altíssimo. No 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho, a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe, muita gente usa esse primeiro versículo do 31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, às vezes, a pessoa está vivendo no pecado, ela está fazendo as coisas erradas, mas ela cita esse versículo para justificar. Não, se alguém mexer comigo, mas infelizmente, o mal que vem acontecendo à vida dela vem provando o contrário. A pessoa que é de Deus, ela anda na justiça, ela faz o que é certo. Ela anda com Deus, e aí sim, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ainda que alguém venha nos prejudicar, ainda que eu venha sofrer a injustiça, porque isso vai ser natural acontecer, é só você lembrar do Velho ao Novo Testamento, isso aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não evitou que eles fossem lançados, mas lá dentro da fornalha, Deus livrou eles. Então hoje nós podemos enfrentar injustiças, perdas. Você, por causa da pandemia, pode ter perdido tudo que você tinha. Mas é nesse momento em que você deposita toda a sua confiança em Deus, que você passa a ter paz. E aí você pode falar, quem pode ser contra nós? Porque se Deus, o próprio Deus não poupou a Jesus Cristo do sofrimento, de passar por tudo que ele passou, as chibatadas, a coroa de espinhos, a sua vergonha na cruz, exposta, né? O escárnio, aqueles que zombavam dele. Se Deus não poupou Jesus de passar por isso, nós também não seremos poupados. Porém, ele fala, quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe por quê? O sangue daquele que sofreu hoje nos justifica, nos traz a paz. Podem até matar esse corpo que nós temos, o corpo físico, podem matar ele. Mas aqueles que estão salvos, ninguém pode matar a alma dele. É muito forte. No 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Olha o que o bispo Macedo diz. Quem tentará acusação? Paulo fala de um dos maiores privilégios de um escolhido, ter sido absorvido da culpa do pecado. Isso
isso só se tornou possível porque o Salvador assumiu a nossa dívida e a quitou totalmente na cruz. Como justo juiz, Deus não poderia deixar o pecado sem punição. Por isso, na sua infinita misericórdia, fez recair sobre o seu próprio Filho as nossas transgressões, para que pudéssemos, pela fé em seu nome, ter a certeza da justificação ou o perdão das nossas iniquidades. Portanto, quem ousará acusar aquele que o próprio Deus justificou? Certamente, nem o diabo, nem seus anjos, tampouco a nossa consciência, poderá nos acusar, pois enquanto vivermos a fé no Filho de Deus, estaremos seguros e a sua salvação estará garantida. E enquanto nos mantivermos firmes e obedientes à palavra do Altíssimo, teremos sempre o Senhor Jesus como nosso advogado junto ao Pai para nos defender. E aí, continuando agora, vamos ler o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo, Paulo estava convicto de que a nossa união com o Senhor Jesus, por intermédio da fé, nos faz triunfar sobre a morte, sobre os principados e sobre as potestades. Sobre ele triunfou sobre todo o mal na cruz. Por esse motivo, o apóstolo deixa claro nesses 2 versículos que não há absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Deus, a não ser que sejamos negligentes com a nossa fé e com a nossa comunhão com Ele. Portanto, os que perderam a salvação jamais poderão dizer que a causa foi a falta do amor de Deus ou as lutas que lhes sobrevieram. Os únicos que podem nos separar dele somos nós mesmos, mediante nossas más escolhas. E você diz assim, não, ninguém pode me separar do amor de Deus. Muitos disseram isso e hoje estão afastados, você sabia? Muitos que disseram que nada separaria, que eles iriam se manter firmes até o fim, essas pessoas hoje não estão mais no nosso meio. Então, você precisa buscar a misericórdia de Deus todos os dias. Só ela pode nos garantir chegarmos no final dessa jornada. Eu luto todos os dias. Hoje eu estou lutando, amanhã vai ser outra luta. Quer dizer, Jesus nos ensinou a lutar todos os dias. Ele falou, basta o dia o seu mal. Então hoje eu estou lutando, amanhã eu vou lutar também. E eu vou buscar ficar firme até o final. Não tem nada garantido. A minha salvação não está garantida. Vai estar garantida até o final se eu fizer as escolhas certas. Por isso que ele fala, o que vai nos separar? A tribulação? Tanta gente que já se separou de Deus por causa da tribulação. A angústia? Às vezes a pessoa sofre uma situação ou perde um filho, por exemplo, e nessa perda ela também perde a fé, abandona a igreja, porque a pessoa quando abandona a igreja, ela primeiro abandonou a Deus. Porque a pessoa que tem Deus, ela não abandona a igreja. Pelo contrário, ela tem prazer quando há uma reunião de busca, domingo, quarta-feira, sexta-feira, reunião de guerra. Então, ela quer estar na igreja. Ela tem esse desejo de estar na igreja. Então, a pessoa, quando ela já se afastou de Deus, naturalmente, aos poucos, ela também se afasta da igreja. Mas a pessoa que está com Deus, ela não se afasta da igreja. Não é pandemia, restrição de conselhos, não é, por exemplo, o toque de recolher, nada impede ela de vir para a igreja, nada, ela vai. Mesmo assim, a pessoa que está com Deus, ela vai, mesmo que haja restrições, nada impede ela. Então, angústia, perseguição, a gente tem visto tanta perseguição aos cristãos, e há pessoas que diante dela falam assim, eu não quero sofrer perseguição. Ele é capaz de até falar que não tem fé em Deus. A fome, nudez,
Quantos que hoje não estão dispostos mais a passar fome e nem não ter o que vestir para poder ser uma testemunha do Senhor Jesus? Falar, não, mas isso não é mais preciso. Não tem necessidade de passar fome, nem de ter nudez nos tempos de hoje para pregar o evangelho, e se for preciso. Perigos, espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. O 35, o Bispo Macedo diz assim: quem nos separará? O pecado era a grande muralha que nos separava de Deus. Porém, já não tem mais domínio sobre nós e muito menos pode nos impedir de chegarmos à sua santíssima presença. O Senhor Jesus, com seu sacrifício, nos revelou o caminho da fé sobrenatural que nos dá livre acesso ao Pai. É essa mesma fé que nos traz a salvação e que nos sustenta diante das maiores lutas que se levantam contra nós. Portanto, quem é nascido de Deus permanece firme diante das injustiças, das tribulações, das aflições e de tudo que se levanta contra a fé para afastá-lo do amor do Senhor Jesus. O Espírito Santo, por intermédio de Paulo, define a verdadeira posição dos filhos do Altíssimo em relação a todo o mal, mais que vencedores. Todos nós temos que nos lembrar dessas palavras ao passarmos por lutas e desertos, pois elas nos sustentarão. E graças a Deus, sabe? Eu aprendi uma coisa, que os desertos, as lutas, nos tornam mais fortes, nos tornam quem somos. O exemplo muito bem dado é do Bispo Macedo, que tantas lutas, perseguições, humilhações ele enfrentou e ele continua firme com o Senhor Jesus. Vamos seguir olhando para o alvo, é Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso foco. Queremos chegar nos céus e eu quero chegar lá e poder encontrar você também. Que Deus abençoe a todos abundantemente.